Hoje a gente vai falar sobre os elementos de viga, tá, pessoal? Então, o que que nós estamos fazendo aí, né, durante essas, essas 3 semanas, né? Se eu não me engano, acho que hoje é a nossa terceira semana. Nós estamos evoluindo a disciplina, tá? Ou seja, nós começamos lá com a questão dos elementos de mola, né? Então, nós começamos, primeiramente, a gente fez uma revisão dos conceitos da álgebra, né? Da álgebra linear, o que são matrizes, né? Como é que eu calculo o determinante de uma matriz, como é que eu faço a multiplicação de matrizes, né? Como é que eu calculo a inversa de uma matriz. Todos esses conceitos, pessoal, são muito importantes para a disciplina, tá? Depois nós falamos sobre os elementos de mola, né? As molas que representam o elemento mais simples, os elementos mais simples, né? Para a gente começar a entender a relação entre forças e deslocamentos, né? E uma matriz de rigidez que, no caso da mola, é a própria constante elástica. Depois nós falamos sobre as barras, né? É o mesmo conceito das molas, só que em vez da constante elástica da mola, o K, a gente vai calcular um K equivalente, né? Que é o EA sobre o L. O E é o modo de elasticidade do material, A é a área da seção transversal da barra, né? A barrinha. E o L é o comprimento da barra. E depois a gente inclinou essa barra, né? Inclinamos a barra, e aí nós temos dois sistemas de coordenadas que nós vimos, né? No caso da treliça, nós temos o sistema global, né? Que é da estrutura, e nós temos o sistema de coordenadas local do elemento, tá? E hoje a gente vai falar sobre as vigas, tá? Então o conceito é bem parecido, é o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Também vai ter um sistema de coordenadas local, um sistema de coordenadas global, tá? E a ideia é a mesma, né? A gente vai resolver uma estrutura, só que agora as barras elas vão estar submetidas a outras cargas, né? Então essa é a nossa evolução, tá? E hoje a gente vai falar um pouco também sobre a metodologia, né? Então, a gente fez vários exercícios, e os exercícios eles têm uma mesma metodologia de cálculo, né? Então, primeiro nós calculamos as matrizes de rigidez de cada elemento no sistema de coordenadas global. Depois nós somamos essas matrizes de cada elemento e achamos uma matriz da estrutura, também no sistema de coordenadas global. Aí, o que nós fizemos? Nós aplicamos as condições de contorno no problema, que são os apoios, simplificamos o sistema de equações, né? Quando você põe lá um deslocamento igual a zero, que é uma condição de contorno, você pode eliminar a linha e a coluna referenciada com aquele deslocamento igual a zero. Aí, o que nós fizemos? Nós chegamos num sistema de equações lineares que nós resolvemos da seguinte maneira, né? Nós isolamos o deslocamento, passamos a matriz de rigidez dividindo, ou seja, calculamos a inversa da matriz de rigidez, multiplicamos pelas forças para calcular os deslocamentos. Tá? É isso que a gente fez. Hoje a gente vai aprender uma nova forma de calcular os deslocamentos sem a necessidade de inverter a matriz. Tem uma outra metodologia que eu vou mostrar para vocês. Tá? Aí nós calculamos os deslocamentos no sistema de coordenadas global, vamos dizer assim, né? Aí a gente vai calcular as forças nos elementos ou as reações de apoio, né? Caso nós calculamos as reações de apoio também no sistema global. E depois nós vamos calcular as forças nos elementos. Aí quando a gente vai para os elementos, aí nós vamos para o sistema local, né? Então, no sistema de coordenadas local, a gente usou a matriz de transformação e calculamos as forças nos elementos, tá? Então, essa mesma metodologia, pessoal, a gente usou desde o início. Hoje a gente vai usar de novo, tá? Para o caso das vigas, vamos detalhar certinho, passo a passo. No material, pessoal, tem 3 exercícios lá. Vocês vão ver que a metodologia é a mesma, né? Como eu já disse anteriormente, né, o método de elementos finitos,
devido a essa forma de trabalhar com matrizes, a gente vê aqui, né, exercícios que podem ser calculados analiticamente, como se a gente estivesse calculando na mão, né? Porém, o que acontece, né? Se a gente começa a aumentar muito o tamanho da estrutura, né? A quantidade de nós, por exemplo, as matrizes vão ficando muito grandes. Aí é inviável resolver analiticamente, né? Você vai ter que usar algum recurso computacional, nem que seja um Excel, você vai ter que usar, tá? Então, o próprio método ele vai te induzindo a usar um recurso computacional, né? Uma hora ou outra, a não ser que você fique com problemas simples, né? Com 2 barrinhas, 3 barrinhas, né? A gente vai ver que no elemento de viga, se nós tivermos 3 barras, nós vamos chegar numa matriz 12 por 12, então é muito grande, tá? Mas dá para resolver, ok? Então eu coloquei 3 exercícios aqui, tá? Com elemento de viga, a gente vai comentar esse 15 aqui, que é o que foi proposto acho que era uma prova, se eu não me engano. Aí tem esse exercício 7, que é o 7 da lista, e eu coloquei mais um aqui, que é um exercício com uma viga com 3 apoios, como proposto aí para vocês estudarem. Tá? É importante vocês irem acompanhando, né, estudando, porque são muitos conceitos, né? A disciplina exige aí um acompanhamento para que vocês possam compreender todos os detalhes, tá? Porque tem bastante coisa. Então, pessoal, vamos para o próximo elemento que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com as vigas, né? Então, até o momento, né? A gente trabalhou com as molas e as barras que estavam submetidas apenas a cargas axiais, né? Cargas no mesmo sentido da estrutura, do eixo longitudinal, ou tração ou compressão, tá? E o que acontece, né, pessoal? Muitas estruturas, elas podem ser constituídas por vigas, tá? E aí, quando nós temos as vigas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esforço cortante, momento fletor, além das cargas axiais, né? Então, é o que nós vimos lá na outra disciplina, né, pessoal? Se eu tiver uma viga, eu posso ter um esforço cortante nesse sentido, né? Eu posso ter momento fletor, são outros tipos de esforços que devem ser considerados, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é determinar a matriz de rigidez para uma viga. Uma viga uniforme, né? No elemento, a seção transversal vai ser constante. E aí a gente pode fazer a junção dessas vigas, né? E transformar elas em estruturas articuladas, rígidas, composta por um conjunto desse tipo de elementos, tá? Então, pessoal, a metodologia é a mesma, né? Primeiro, nós definimos um elemento, um sistema de coordenadas, né? A convenção de sinais positiva que a gente vai definir vai ser de acordo com essa figurinha. Então, desde o início, nós definimos o seguinte: a letra maiúscula, ela vai ser o sistema de coordenadas global, né? Então, nós vamos ter uma estrutura composta por várias barrinhas lá, né? O sistema de coordenadas global é esse amarelo que a gente vai sempre definir com a letra maiúscula, tá? Desde o início a gente está definindo dessa forma. E, logicamente, como nós temos um elemento, né? Esse é o elemento de viga, tá? Esse elemento, pessoal, ele vai ter um sistema de coordenadas local, XY também, e a gente vai usar a letra minúscula, tá? Então, a letra minúscula para identificar o sistema de coordenadas local do elemento. Então, o sisteminha de coordenadas ali coincide com o elemento. E o amarelo é da estrutura como um todo, tá? É a mesma coisa. Aí nós temos aqui o comprimento da barra, é L, tá? Mesma coisa da barrinha lá que nós vimos. E nós temos também, pessoal, os deslocamentos no sentido positivo, né? Então, na direção axial da barra, nós temos aqui
1, por quê? Porque o nó 1 tem o nó 1 aqui e o nó 2, né? Então, esse aqui vai ser U1x. É o deslocamento do nó 1 na direção x, positivo, nesse sentido aqui. E no nó 2 também, nós vamos ter um deslocamento U índice 2x positivo desse lado aqui. No nó 1, eu posso ter, como eu vou ter esforço cortante agora, eu posso ter um deslocamento U índice 1, porque é do nó 1, Y. Então, todos que estão em laranja estão em letra minúscula, porque em relação ao sistema de coordenadas local. Local é esse aqui, ó, né? Sistema de coordenadas local do elemento, tá? Letra minúscula. E aí, eu tenho no nó 2 também, pessoal, eu vou ter um deslocamento do nó 2 na direção Y. Por quê? Porque vai ter esforço cortante agora, né? Então, ele pode sofrer um deslocamento na direção Y, certo? Diferente dos outros, né? Os outros era barrinha, né? Só tinha carga axial. Agora não. Agora ele pode sofrer deslocamento na direção Y, tá? Por quê? Porque vai ter esforço cortante. Por quê? Porque isso aqui é uma viga, tá? Aí tem o ângulo θ, que é o ângulo formado entre o eixo X do sistema de coordenadas local com o sistema de coordenadas global. E agora, pessoal, agora entrou um deslocamento aqui novo, que não tinha aparecido ainda, que é o deslocamento angular, em radianos. Ó. No nó 1, ele pode ter um deslocamento angular, que é um φ. Né? Por que aparece o φ? Porque agora nós temos momento fletor. Né? Quando eu tenho momento fletor, pessoal, a estrutura vai sofrer uma rotação. É como se tivesse a barrinha aqui, ó, momento fletor. É como se esse ponto aqui ele sofresse uma rotação. Ó. Momento fletor provoca rotação. Momento é uma carga que provoca rotação. Então, agora, além do U índice 1x, U1y, tem o φ1, ó, vai chamar de φ, tá? Esse φ aqui é o φ minúsculo, tá? Porque no sistema de coordenadas local, ó, esse é o φ1, que é um deslocamento angular, radianos, tá? Por quê? Porque como é uma viga, agora tem momento fletor, vou aplicar momentos fletores aí, então vai ter um deslocamento angular. E a mesma coisa no nó 2, ó. Nozinho 2 também vai aparecer um φ2 aqui, ó. Tá vendo? É um deslocamento angular em radianos no ponto 2. Por quê? Porque é uma viga e a viga vai estar submetida a momentos fletores. Momento fletor, ele vai provocar flexão, ó. Fletiu o momento aqui, rotação nesse ponto, tá? E o sentido positivo é esse aqui, tá, pessoal? Esse que está na figura aqui, ó. Esse aqui é o sentido positivo, tanto do momento quanto da rotação, tá? Então, esse é o sentido, tanto para o nó 1 quanto para o nó 2, tá? Então, esse é o elemento, tá? Aí vamos avançar um pouco mais, né? Como eu falei para vocês, pessoal, a ideia aqui, a gente dá uma geral na parte teórica, bem rápido, e depois nós vamos para a parte prática, tá? A parte prática para nós são os exercícios, ok? Então, essa é a ideia. Então, para a gente avançar mais um pouquinho, aqui, agora a gente vai ter outros tipos de esforços, né? Até então, nas barras, nas molas, só tinha esforço normal, né? Só tinha carga axial ou tração com pressão. Agora, nós teremos esforço cortante e momento fletor, tá? E aí, eu vou apresentar para vocês, né? Como eu falei, aqui a ideia é partir para os exercícios, né? A gente vai passar rapidinho aqui sobre a teoria e vamos aplicar isso aqui nos exercícios, tá? Não vamos ficar demonstrando matriz de rigidez. Não, isso não. Tá? Então, o conceito é exatamente o mesmo. Tá? A gente está falando aqui de análise estática. Então, as forças, né, as cargas, forças e momentos, né, cargas, elas são proporcionais aos deslocamentos. Né? Só que agora nós temos deslocamento linear, né, na direção x e y, e nós vamos ter deslocamento angular também, né,
que é o φ aqui, ó, em radianos. Por quê? Porque eu tenho momentos aplicados, né? E aqui no meio eu tenho uma matriz de rigidez, né? Tá tudo em letra minúscula aqui, ó, né? Acho que é assim, né? O K minúsculo é assim, isso. O K minúsculo. Então, se é tudo minúsculo, é porque nós estamos no sistema de coordenadas local, tá? Tudo minúsculo aqui, ó. Foi igual parece um R, né? Mas é um K, tá, pessoal? Isso aqui é um K minúsculo, porque nós estamos no sistema de coordenadas local do elemento, tá? Vamos apresentar primeiro as equações, né? E depois a gente aplica isso aqui. Então, eu tenho aqui o meu vetor, né, de cargas, eu vou ter força na direção x, né? F1x aqui, força normal, né? F1 y, né? Desculpa, o F1x estaria aqui, né? Esforço normal, no nó1, esforço cortante, né? O F1y e momento fletor M1, tá? M1 da direção, o M1, né? Pode ser positivo ou negativo. E no nó 2 é a mesma coisa, ó. Normal, cortante e fletor, tá? E esse aqui é o sentido positivo, tá? De acordo com essa referenciazinha aqui, dessa figurinha. A gente vai carregar essa figurinha até o final. E aqui nós temos os deslocamentos, ó. F igual a K vezes U é análise estática, né? Linear e estática dentro do regime linear. Então aqui eu tenho deslocamento, ó. U1x, U1y e o φ, que é a rotação. U2x, U2y e φ2, que é a rotação. E aqui, pessoal, nós temos a matriz de rigidez do elemento de viga no sistema de coordenadas local do elemento. Então, nós estamos mostrando as fórmulas primeiro, tá? Para poder aplicar. Então, isso aqui no sistema local. Aí tem aqui, ó, os coeficientes da matriz de rigidez, né? Uma matriz 6 por 6. Por que é 6 por 6? Ora, eu tenho dois nós, nó 1 e o nó 2, né? Cada nó tem 3 graus de liberdade, tá? Normal, cortante e fletor, tá? Então, tenho 3 graus de liberdade aqui, 3 graus de liberdade aqui, 3 no nó 1, 3 no nó 2, então eu tenho 6 graus de liberdade nesse elemento, então a matriz 6 por 6, tá? Falei para vocês, né? A álgebra linear está presente o tempo todo. Então, é como se eu tivesse um sistema de equações lineares escrito na forma matricial. E aqui eu tenho a minha matriz de rigidez, né, com os 36 coeficientes, né? C1, 0, 0. É uma matriz simétrica, né? Esse quadrante aqui é igual a esse e esse aqui é igual a esse, tá? Então, esse quadrante aqui é igual a esse e esse aqui é igual a esse. Aí apareceu aqui algumas constantes que a gente não tinha visto ainda. Um C1, um C2, né? O L é o comprimento da barra, legal, né? Mas o que vem a ser esse C1 e C2? O C1, pessoal, é uma constante, a gente vai calcular nos exercícios. Essa constante é a área da seção transversal da barrinha, tá? Tem a barrinha aqui, vai ter uma área, né? Imagina que tem a barrinha aqui, a área da seção transversal é essa área aqui, tá? A área vezes o modo de elasticidade dividido pelo comprimento da barra. E o C2 é o modo de elasticidade, que nós já vimos, uma propriedade mecânica do material, uma propriedade de rigidez, né? Vezes o I, que é o momento de inércia, dividido pelo L ao cubo, tá? Então, pessoal, essas são as constantes que aí nós vamos calcular, tá? Então, é um sistema de equações escrito na forma matricial, tá? Multiplicação de matrizes, todos aqueles conceitos que nós já vimos, a gente vai usar toda hora aqui, tá? Então, lembrando que esse é o sistema de coordenadas local do elemento, tá? Então, olha, se F é igual a K vezes U, então isso daqui é a matriz de rigidez. A matriz de rigidez, a matriz K, né? Se você prestar atenção aqui, ó, esse Kzinho aqui está em letra minúscula,
Então, ainda estamos no sistema de coordenadas local, é exatamente a mesma matriz 6 por 6 que estava no slide anterior. Então, a gente vai calcular essa matriz também, né, quando a gente estiver calculando as forças internas, né, do elemento. Lá no finalzinho do exercício. Né? Por quê? Porque aqui nós estamos no sistema de coordenadas local. Tá? E as constantes C1 e C2, nós vamos calcular também. Tá? Então, essa é a relação de forças e deslocamentos no sistema de coordenadas local. Tá? E aqui, pessoal, um conceito muito importante, né? Eu falei para vocês, ó, qual que é a metodologia de cálculo? Né? Vamos fazer a mesma metodologia que a gente fez lá para as treliças, né? Ou seja, primeiro nós vamos calcular a matriz de rigidez de cada elemento no sistema de coordenadas global. Uma global, calcula a matriz de rigidez do elemento 1 do elemento 2. Eu vou somar essas duas matrizes de rigidez do elemento 1 e do elemento 2 e achar uma matriz de rigidez da estrutura no sistema global. Tudo no global. Né? Começa o exercício, faz tudo no global. Aí, com a matriz de rigidez da estrutura no sistema global, nós vamos montar as equações. F, K, vezes U. Aí vamos aplicar as condições de contorno, simplifica o problema, aí isola o deslocamento, inverte a matriz de rigidez, multiplica pela matriz de forças, calcula os deslocamentos no sistema global. Tudo global, no começo. Aí nós vamos calcular as forças nas barras, as forças internas na barra. Ora, força interna, né? Só de você pensar, né? Vou calcular força interna, então vou ter que ir para o sistema de coordenadas local. Isso. Aí a gente vai chegar aqui, no finalzinho do exercício. Nós vamos mudar o sistema de coordenadas. Então, todo o cálculo que a gente faz do sistema global é para calcular isso aqui, ó. Calcular os deslocamentos, né? Calcula a matriz de rigidez de cada elemento, sistema global, soma, calcula a matriz da estrutura, monta o sistema de equações, aplica a condição de contorno, isola o deslocamento, calcula a inversa da matriz de rigidez, multiplica pelas forças, eu tenho os deslocamentos. Eu tenho esses caras aqui. Isso que a gente calculou. Né? Deslocamentos do sistema de coordenadas global. Ora, o próximo passo é calcular a força nos elementos, né? Que a gente vai fazer no exercício mais para frente. Quando eu vou para o elemento, eu vou para o sistema local do elemento, né? Que é o XY. Aí eu posso calcular os deslocamentos no sistema local, né? Como? Multiplicando pela matriz de transformação. Então, agora, a matriz de transformação, como é um sistema 6 por 6, né? 6 por 1 aqui, vamos pegar esses deslocamentos que a gente vai calcular e vou multiplicar pela matriz de transformação, que é essa matriz aqui, ó. É a mesma matriz que nós vimos nos capítulos anteriores, lá da treliça, só que agora é uma matriz 6 por 6, né? Porque o elemento de viga, ele tem mais graus de liberdade, né? Porque ele considera esforço normal, esforço cortante, momento fletor. Então, nós teremos essa matriz de transformação. Então, se eu pegar os deslocamentos nodais, né, calculados no sistema global, multiplicar pela matriz de transformação, que é uma matriz cheia de zeros, de senos e cossenos, né? S é seno de θ e C é cosseno de θ. E o θ é o ângulo formado entre o eixo global e o eixo local, né? O eixo X global e o eixo X local. Né? A barrinha está inclinada, então aí multiplica pela matriz de transformação e calcula os deslocamentos no sistema local. Tá? Então, isso a gente vai fazer, vai ficar tranquilo, né? É uma relação dos deslocamentos, né? Do sistema global e local, basta multiplicar pela matriz de transformação. Tá? A gente vai chegar a isso aí no exercício. E daí, pronto. Tudo que a gente falou aqui é do elemento, né? Então, estamos aqui no elemento, né? Tem o sistema local e global, a relação de forças e deslocamentos, essa aqui é a matriz de rigidez do elemento no sistema local, tudo local, né? Vai chegar lá no exercício. Aí tem aqui a matriz de rigidez no sistema local também,
E a relação entre deslocamentos, né? No sistema local e global também. Basta multiplicar pela matriz de transformação. Tá? Então, quando eu multiplico os deslocamentos pela matriz de transformação, eu mudo o sistema de coordenadas de local para global. Pronto. Falamos tudo sobre o elemento de viga no sistema de coordenadas local. Agora, nós vamos para o sistema de coordenadas global, tá? Para a gente poder fazer exercício. Então, aqui, pessoal, eu falei para vocês, né, a ideia aqui é ser o mais prático possível, tá? Então, nós vamos direto para os exercícios, não vamos ficar demonstrando fórmula aqui, até porque eu já demonstrei isso aqui para vocês, né? Se eu pegar essa matriz K aqui do sistema local, já falei isso para vocês lá no comecinho, se você lembra. Se eu pegar essa matriz K aqui, né, no sistema local, multiplicar pela transposta da matriz de transformação, que é igual à inversa, né, que nós já falamos sobre isso, e multiplicar pela matriz de transformação, eu vou ter a matriz no sistema global agora. Então, pessoal, agora, tá? Essa é a matriz de rigidez no sistema global. Global. Sistema de coordenadas global. Essa daqui que a gente vai usar. Você perceber, ó, tem um K aqui, esse K é o K maiúsculo, tá? É o sistema de coordenadas global. Xão, X maiúsculo e Y maiúsculo. É o sistema de coordenadas da estrutura. Então, como é que a gente vai calcular a estruturinha de hoje? É o mesmo procedimento da treliça. A barrinha vai estar inclinada, vai estar na vertical, vai estar na horizontal. Tanto faz. Primeiro, nós vamos calcular essa matriz de rigidez de cada elemento. Sistema global, tudo global. Tudo global. Tá? Elemento 1 calcula esta matriz de rigidez, sistema global. Elemento 2 calcula esta matriz de rigidez, elemento 2. Aí nós vamos somar as duas e calcular a matriz da estrutura, a matriz de rigidez da estrutura. Aí nós vamos montar o sistema de equações matriciais, notação matricial. Então, vou ter as forças, a matriz de rigidez da estrutura e os deslocamentos, como calcular o deslocamento. Aí nós vamos aplicar as condições de contorno. Tá? Quais são os deslocamentos e rotações que serão 0? Aí elimina as linhas, as colunas. Aí simplifica o problema, fica menorzinho. Aí nós vamos isolar os deslocamentos, inverter a matriz de rigidez e multiplicar pela matriz de força. Aí nós temos os deslocamentos modais, sistema global. Tudo global, tá? Essa é a primeira parte. Então, é a mesma metodologia que nós fizemos na treliça, nós vamos fazer aqui. Tá? E é essa matriz que a gente vai usar. Tá? Depois, lá no final do exercício, a gente vai para o centro de coordenadas local, quando a gente for calcular as forças nos elementos, nas barras. Os esforços internos nas barras, por exemplo. Ou as tensões. Tá? Então, no início é tudo global. Então, essa matriz que a gente vai usar. Como falei para vocês, tem um monte de coeficientes aqui. A gente vai detalhar isso aqui, tá? Também não vamos demonstrar, porque dá muito trabalho demonstrar isso aqui, tá? E não é essa a ideia do nosso objetivo, não é essa, é aplicar. Então, aqui é o nosso modelo, sempre esse modelo não muda, tá? As coordenadas locais, temos coordenadas locais, sempre nós vamos usar a letra minúscula, tá? E o sistema de coordenadas global, maiúsculo. O sistema de coordenadas global é da estrutura. O sistema de coordenadas local é do elemento, tá? Então, o exercício que eu coloquei aqui para vocês é esse exercício. Então, vamos começar com esse, tá? É o mesmo exercício que está na lista lá. São duas barras, dois elementos, tá? E vocês vão perceber, pessoal, que a metodologia é a mesma,
né? A mesma coisa que a gente fez para a treliça vale para isso daí. A diferença é que a matriz vai ser 6x6 agora, vai ter umas continhas a mais para fazer, porém, é exatamente a mesma coisa, tá? Não tem muito... Se você dominar essa metodologia, você percebe que é sempre a mesma coisa. E dá certinho, tá? E fica certinho de acordo com o sistema de coordenadas e certinho de acordo com essa convenção aqui que você vai definir, tá? Então, vamos fazer esse exercício aqui, que é o exercício que está proposto lá. Se eu não me engano, acho que foi uma prova. Eu resolvi ele, tá? Depois eu mostro para vocês, já dá para resolver também no F-Tool e dá para resolver no software. E aí você compara os resultados, tá? Isso é interessante, né? Para você checar o seu cálculo, ok? Então, eu vou iniciar aqui os comentários desse exercício. Só vou pedir a gentileza para você esperar um pouquinho. Está acabando a bateria aqui do meu computador. Só um minutinho, pessoal. Vou carregar ele aqui, só um minuto. Pronto, pessoal. Então, vamos continuar aqui com o nosso exercício. Como eu falei para vocês, a ideia é fazer exercício mesmo, tá? Tem a parte teórica, mas o mais importante é aplicar, né? É uma disciplina muito prática. A metodologia, ela é praticamente a mesma metodologia para todos os tipos de elementos, tá? Pode ser uma barra, pode ser uma treliça, pode ser uma mola, pode ser uma viga. A metodologia é a mesma, tá? Então, pessoal, vamos pegar esse exercício aqui. Tem uma estrutura, ela está fixada nos os dois nozinhos aqui. Então, tem um nozinho aqui que é o 1 e o nozinho aqui que é o 3, tá? Ela está engastada aqui, ó, tá? A gente vai aplicar as condições de contorno depois lá. Depois a gente volta aqui. E tem um nozinho 2 aqui. Então, tem uma barra, tem um elemento 1 aqui e tem um elemento 2 aqui, ó. Tá? Dois elementos, 1 e 2. E o elemento 1 tem 4 metros de comprimento, né? E o elemento 2 tem 5 metros de comprimento. E nós temos o carregamento aplicado. Tem uma carga aqui de carga M, tem um momento. A única coisa que está aplicada é esse momento M, né? Tem um momento M aqui, né? Nesse sentido, está no sentido positivo, tá, pessoal? Esse aqui é o sentido positivo dos momentos, tá? Então, o que mais que ele falou? Ele pede para calcular os deslocamentos e as rotações dos nós, tá? Pedido. E depois as forças dos elementos, reações de apoio. O E é o modo de elasticidade do material, 210 GB. Isso daqui é aço, tá, pessoal? 200 GB é a propriedade do aço. O M é o momento aplicado. Esse momento aplicado, 600 kN vezes metro, tá? E a área, ele deu a área, que a área é 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, tá? E o momento de inércia, que é 2 vezes 10 a menos 4 metros elevado à quarta potência, tá? Então, o momento de inércia é uma propriedade mecânica, uma propriedade geométrica de área, cuja unidade é metros elevado à quarta potência, tá? No sistema internacional, né? Unidade de comprimento elevado à quarta potência, é propriedade geométrica de área, tá? Da área da seção transversal. Então, tem uma barrinha, elemento 1, né? O momento de inércia é a propriedade dessa área aqui, seção transversal. O elemento 2 tem uma área também, o momento de inércia é a mesma área, o mesmo momento de inércia, tá? Então, vamos
resolver esse probleminha aí, né? Para a gente resolver esse problema, nós iremos trabalhar, fazer uma tabela, né? Vamos trabalhar os elementos, né? Então, eu crio uma tabela com os elementos aqui. Por quê? Porque a gente vai calcular, a primeira coisa que a gente vai calcular, pessoal, são a matriz de rigidez, né, de cada elemento no sistema de coordenadas global, tá? Mesma coisa que nós fizemos com a treliça. Então, tem aqui a tabelinha, né, tem o elemento 1, o elemento 2, tá? Então, se você olhar no desenho, ó, elemento 1, ele tem dois nós, ó. Nozinho I, eu chamei de 1, e nozinhos J, eu chamei de 2, né? O θ é o ângulo formado, né? Vamos imaginar que esse é o sistema de coordenadas global, né? X, e o Y. Então, o θ aqui, ó, θ1 é 90 graus. Pronto, coloquei 90 graus aqui e o comprimento da barra é 4 metros. Nesse exercício, nós vamos usar o sistema internacional de unidades, tá, pessoal? Vamos usar o SI, tá? O Sistema Internacional. Tá? E o elemento 2, essa barrinha aqui, né, ele vai ter dois nozinhos, o nó 2 e o nó 3, né? E como esse elemento está na horizontal, o θ é 0 graus, tá? E o comprimento dessa barra, 5 metros. Pronto. Então, montamos a tabela. Agora, vamos calcular as constantes, né? Para a gente montar, para nós montarmos a matriz de rigidez do elemento 1. Vamos começar pelo elemento 1, né? Nós vamos montar a matriz de rigidez no sistema de coordenadas global do elemento 1, tá? Então, para isso, aqui, ó. Vamos começar por elemento 1. Então, se você lembrar, né, da matriz de rigidez, aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa é a matriz de rigidez do sistema global. Ó. Essa é a matriz. Tem várias constantes aqui, né? Tem o E sobre L, né? Tem o 12I sobre L ao quadrado. A gente vai calcular essas constantes, tá? O C é o cosseno de θ e o S é o seno de θ, tá? Já está no sistema global. Então, para montar essa matriz do elemento 1, tem aqui, ó, 12I sobre L ao quadrado. O I é o momento de inércia, foi dado. Ó, deixei ele aqui para a gente se situar. 12 vezes o momento de inércia. Aqui eu estou resolvendo o exercício no Sistema Internacional de Unidades, tá, pessoal? Sobre o L. O L é o comprimento da barra aqui, ó. Tá ao quadrado. Tá ao quadrado, faz a continha, achou esse valor aqui, ó. O segundo termo é 6i sobre L, 6 vezes o momento de inércia, de novo, está aqui, dividido pelo comprimento da barra, que é 4. Fez a continha, está aqui. Presta atenção nas unidades aqui, ó. Isso aqui está no SI, então, essa constante que vai ser em metros quadrados, é só fazer a análise dimensional aqui. Se você fizer a análise dimensional, né? O momento de inércia é metros à quarta, e o L é metros quadrados. Então, metros a quarta sobre metros quadrados dá metros quadrados, tá? Depois você faz análise dimensional, você vai ver que essas unidades são consistentes. Aí você vai calcular o E sobre L, aqui, ó, o E é o modo de elasticidade, está no sistema internacional, 210 GB, por isso que apareceu 10 a nona, dividido por L, que é 4. Faz a conta. Aqui eu fiz no sistema internacional, como eu disse para vocês, né? A vantagem é que o sistema internacional é o mais conhecido, né? Todo mundo sabe trabalhar, porém os números vão ficar um pouco grandes, né? Porque o sistema internacional, a gente sabe que, por exemplo, unidade de tensão, né, no sistema internacional é Pascal, né? E o Pascal é uma unidade muito pequena, né? Então, os números vão ficar um pouco grandes aqui, mas aí a gente usa a notação científica, tá, pessoal? Pronto, calculei essas três constantes aqui.
Aí eu posso calcular a matriz de rigidez, ó, tá vendo? Então tem todo. Agora tem que fazer continha, né? Eu já fiz essa conta, né? Na verdade, eu usei um Excelzinho para fazer, que facilita muito a nossa vida, né? Mas aí você vai calcular cada coeficiente desse, né? É uma matriz simétrica, então você tem uma diagonal principal, né? E de acordo com essa diagonal, os coeficientes são iguais. Por exemplo, esse coeficiente que você tem aqui é igual a esse é igual a esse, e assim por diante, tá? Então, esse é o trabalho que vocês vão ter que fazer, né? No caso do exercício, vocês vão ter que calcular todos esses coeficientes aqui, mas aí você vai fazendo com calma. É uma matriz 6 por 6 também, tá? Então, isso vai dar um trabalhinho para fazer, mas aí você vai fazendo com calma, né? Pode usar um Excel se você tiver, né? Senão você pode fazer no papel mesmo, calculando um por um os coeficientes, né? Então, o 12i sobre L ao quadrado, nós calculamos, está aqui, você vai usar ele várias vezes aqui. O 6i sobre L também aparece várias vezes aí, você já calculou. O E sobre L também está calculado, é esse valor aqui. E o S é o seno de θ, né, que no caso do elemento 1, que nós estamos calculando, o θ vale 90 graus. E o C é o cosseno de θ. Pronto, então, esta é a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema de coordenadas global, tá? Tudo global. Ok? Aí você calcula essa matriz, eu já fiz direto, né? E já coloquei todos os resultados aqui. Como fiz isso aqui no Excelzinho, né? Eu falei para vocês, né? Esses coeficientes aqui, alguns deles ficaram muito pequenos, o valor, então eu coloquei todos os valores aqui. Mas por que ficou pequeno, né? É justamente porque esse coeficiente aqui, que é o E sobre L, né? Ele ficou, coloquei ele em evidência, tá certo? Então, como eu coloquei ele em evidência, então, aparentemente, os valores ficaram pequenos, mas depois, quando você multiplicar por 5,25, né, vezes 10 elevado à 10ª potência, os números ficarão maiores, tá bom? Então, você vai calcular os valores aqui, vai calcular tudo, tá? Vai calculando um por um. Alguns vão dar zero, né? Justamente porque como o θ é 90 graus, né? Então, o seno de 90 graus é 1, cosseno é 0. Então, alguns valores darão zero, você calcula. Então, essa é a matriz de rigidez, né, do elemento 1 no sistema de coordenadas global, tá? Essa é a ideia. E aqui, o que eu fiz, né? Eu já fiz a multiplicação, né? Então, já tem aqui os valores, né, dos coeficientes, né? Já está tudo no sistema de coordenadas global. Esse aqui é a matriz de rigidez do elemento 1, tá, pessoal? Então, essa é a ideia, tá? Calcular isso aqui e deixar a matriz de rigidez, né, calculada. Então, tem todos os coeficientes aqui, né? E o que eu fiz, né? Aqui, a metodologia, se você se lembrar, né, da aula passada, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu venho fazendo aí, né? Desde, a, desde as molas, né? Desde os elementos de mola, né? Se você olhar a matriz de rigidez desse elemento, né? Ela é uma matriz de rigidez 6 por 6, né? Então, se você olhar na formulação matemática lá do elemento, é uma matriz 6 por 6, né? Aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas e 6 colunas, matriz 6 por 6, né? O elemento 1, tá aqui, o elemento 1
ele tem dois nós, né? O nó 1, nó 2. Então, o que eu faço, né? Se você prestar atenção, desde o início eu estou fazendo isso, né? Então, eu peguei a matriz de rigidez, como nós estamos no elemento 1, né? O elemento 1 só tem dois nós, né? Tem o nó 1 e o nó 2, ó. Então, eu coloquei a matriz aqui, ó. Matriz de rigidez, 6 por 6 está aqui, só aqui. Qual que é o objetivo nosso? O objetivo não é calcular a matriz do elemento. Para eu poder calcular os deslocamentos da estrutura, eu preciso calcular a matriz de rigidez da estrutura. E a estrutura tem dois elementos e três nós, né? Tem o nó 1, 2 e 3. Então, o que eu fiz? A estratégia, que é a mesma estratégia que eu fiz desde as molas, né? Então, eu tenho aqui a minha matriz de rigidez, 6 por 6, do elemento 1. Aí eu coloquei mais três linhas aqui embaixo e mais três colunas, né? Que são referências ao nó 3, né? Porque o nó 3 também pertence à estrutura. Ah, mas por que você fez isso, né? Coloquei tudo zero aqui, ó, né? Por quê? Porque o nó 3 não pertence ao elemento 1. Ora, mas por que você fez isso? Porque nós vamos somar, né? Eu vou somar a matriz de rigidez do elemento 1 com a matriz de rigidez do elemento 2. Então, para ficar as duas matrizes do mesmo tamanho e eu poder somar, né? Coloco aqui mais três linhas e três colunas, não tem problema, está tudo zero mesmo. E aí, para eu somar, fica mais fácil, né? Senão, eu vou ter que somar coeficientes em posições diferentes da matriz. Fica mais complicado, sem necessidade, tá? Então, eu montei aqui uma matriz de rigidez, né, no sistema de coordenadas global do elemento 1, incluindo o nó 3. Como o nó 3 não faz parte do elemento 1, eu preenchi tudo com zero aqui. Isso aqui fica muito simples, né, de você entender quando você vai montar a matriz global, tá? Essa é a ideia. Okay? Então, uma vez que a gente montou a matriz de rigidez do elemento 1, nós vamos para o elemento 2, fazer exatamente a mesma coisa. Então, no elemento 2, está aqui o elemento 2, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa. Espera só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Pronto, pessoal. Obrigado aí por ter aguardado. Então, agora, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa para o elemento 2, ou seja, nós vamos calcular a matriz de rigidez do elemento 2, que é esse elemento aqui agora, né? Tem dois nós, o 2 e o 3, no sistema de coordenadas global. Tudo no sistema global. Né? A primeira parte do exercício, vamos fazer tudo no sistema global. Depois que nós calcularmos os deslocamentos, né, nodais, no sistema global, aí nós vamos para a análise das forças nos elementos. Aí a gente vai para o local. Tá? Aí no início é tudo no sistema global. Então, mesma coisa, ó. Eu vou calcular as constantes, né? O que vai mudar aqui? O momento de inércia, a seção transversal é a mesma, né? Então é o mesmo momento de inércia, a mesma área. Então vai ser 12 vezes o I dividido pelo L. O que muda? Muda o L, né? O comprimento da barrinha, a barrinha é maior, né? O elemento 2
tem 5 metros de comprimento, eleva ao quadrado, aqui calculou aqui o elemento 2, né? O 12i sobre L ao quadrado, e depois você calculou isso aqui, ó, 6i sobre L, o I é o momento de inércia, fez a continha, calculou isso aqui. E o terceiro item, que é o E sobre L, fez a continha aqui, lembrando que nós estamos usando o sistema internacional de unidades nesse exercício particular. Aí nós calculamos o E sobre L, deu 4,2 vezes 10 elevado à 10ª potência. E aqui eu já coloquei as unidades, todas no sistema internacional. Então, uma vez calculadas essas constantes, pessoal, aí nós vamos para o cálculo da matriz de rigidez. Matriz de rigidez do elemento 2 no sistema de coordenadas global, tá? Global. Que é essa fórmula aqui, ó. É uma matriz 6 por 6 também, né? Por quê? Porque nós temos 2 nozinhos, cada nozinho tem 3 graus de liberdade, né? É normal, cortante e fletor, né? O grau de liberdade referente ao esforço normal é translação, né? Translação horizontal. O grau de liberdade referente ao esforço cortante, né, seria translação vertical. E o grau de liberdade referente ao momento fletor, né, porque agora é viga, eu posso aplicar momento, né? Então, o grau de liberdade referente ao momento fletor é rotação, né? Rotação em torno de Z. Então, são 3 graus de liberdade para cada nó. São 6 graus de liberdade no total, né? Que dá um total de... vai ser uma matriz 6 por 6. Lembrando, pessoal, que nós estamos trabalhando no plano XY, né? Se nós estivéssemos trabalhando no espaço, né? Aí ia ter mais 6 graus de liberdade para cada plano, né? Mas vamos resolver isso daqui primeiro. Como eu falei para vocês, né? A ideia dessa metodologia é você conhecer, né? Saber que tem a formulação matemática, né? Conhecer esses princípios básicos. Se a gente começa a deixar o problema mais complexo, a resolução analítica ela passa a ser inviável. É melhor fazer no software, né? Então, mas é importante conhecer isso aqui, tá? Até para você trabalhar no software de uma forma mais consciente, tá? Conhecer esses conceitos é muito importante. Então, tá aqui os coeficientes que nós calculamos no slide anterior. O S que aparece aqui na matriz de rigidez é o seno de θ. No caso, agora o θ vale 0, né? Porque a barrinha está na horizontal, que é o elemento 2. E o C é o cosseno de θ. Aí faz a mesma coisa, passa para cá, né? Calcula esses coeficientes aqui. Eu já calculei isso aqui, fiz um Excelzinho, depois eu mostro para vocês. Um Excelzinho que eu fiz. E é legal, pessoal, que nessa planilha aqui que eu fiz, né? Vou mostrar rapidamente aqui. Você já calcula tudo e qualquer exercício, né, que tenha 2 elementos, você pode adaptar essa planilha e fica muito fácil, né? Aqui, ó. Então, aqui eu calculei a matriz de rigidez do elemento 1, né? Que é exatamente aquele cálculo que nós fizemos aqui, ó. AC ao quadrado mais 12i sobre L ao quadrado vezes S ao quadrado, tá tudo aqui, ó. Tá? Multiplica e vai calculando todos os coeficientes aqui, tá? E eu coloquei esse termo, como esse termo é muito grande, eu coloquei ele em evidência, né, logicamente, para poder caber na tela, né? Porque senão ia ficar uma quantidade enorme de números, né? Mas aqui eu dei uma esticada e consegui colocar todo mundo. Então, aqui, pessoal, é a matriz de rigidez, né, do elemento 2 no sistema de coordenadas global, né? E o que eu fiz aqui? A mesma coisa, ó. Como o elemento 2 ele tem 2 nós, né? O 2 e o 3. Então, a matriz de rigidez, ela está aqui, ó. As referências é o nó 2 e o nó 3. Mas,
que eu fiz? Para montar a matriz, né, eu vou ter que somar, né? O que eu quero, na verdade, é a matriz da estrutura, e não do elemento 2. Né? Do elemento 2, eu vou precisar, mas o que eu quero mesmo é a matriz da estrutura. Né? A estrutura, ela tem 3 nós. Né? Então, se a matriz tem 3 nós, né? 3 vezes 3, 9. Né? Então, a matriz da estrutura vai ter o quê? Vai ser uma matriz 9 por 9. Né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o nó 1, né? A referência do nó 1 aqui, ó. Então, eu adicionei mais 3 linhas e 3 colunas, né? Que são as referências do nó 1. Só que eu preenchi tudo com 0, né? Por que eu preenchi com 0? Porque o nó 1 não pertence ao elemento 2. Isso vai facilitar a minha vida na hora de eu somar as duas, né? Porque eu somo exatamente cada coeficiente na posição certinha, né? Senão, eu ia ter que somar uma matriz que está nessa posição com outra que está nessa, né? E para somar, para calcular a matriz global, ia dar um... E não ia ser tão fácil, né? Ser tão direto assim. Isso facilita. Então, o que eu fiz? Né? Para calcular a matriz global da estrutura, que é o nosso interesse, né? Eu vou pegar a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema global e vou somar com a matriz de rigidez do elemento 2 do sistema global. Então, está aqui, ó. Esta é a matriz de rigidez do elemento 1 no sistema global. Está aqui, ó. Mesma coisa, ó. Como o elemento 1 tem o nó 1 e o nó 2, eu coloquei todos os coeficientes aqui e as referências do nozinho 3, eu deixei tudo com 0 aqui, mas eu já deixei a matriz global da estrutura com o tamanho certo, que é 9 por 9, né? Por quê? Porque são 3 nós, né? A estrutura tem 3 nós, 3 vezes 3, 9. Mas a matriz 9 por 9. E aqui é a matriz de rigidez do elemento 2. Né? No elemento 2, também tem 2 nozinhos, né? O nozinho 2 e o nozinho 3. Né? Aqui que eu fiz a referência do nozinho 1, eu deixei do 0, né? Zerado aqui, ó. Mas eu coloquei na matriz para quê? Para eu poder somar as duas, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar essas duas matrizes aqui. Então, a matriz global ela vai ser o primeiro coeficiente da matriz global, no sistema de coordenadas global, logicamente, né? Vou pegar esse cara aqui, mais esse cara aqui, ó. É facinho, ele tá na mesma posição, né? Depois vou pegar esse mais esse. Depois vou pegar este mais este. Este mais esse. Fica muito mais fácil de somar, né? Esse mais esse mais esse. Só fazer um Excel, né? Esse igual a esse, arrastar, né? Porque no elemento 1, a matriz de rigidez está posicionada com as referências do nó 1 e nó 2 aqui. Ela está nessa posição aqui. O elemento 2, ela está nessa posição. Vou somar as duas, né? Incluir na matriz do elemento 1 o nozinho 3 aqui, ó. Porque o nó 3 não pertence ao elemento 1. Então, incluir 3 linhas e 3 colunas. E na matriz de rigidez do elemento 2, incluir 3 linhas e 3 colunas também, em referência ao elemento 1 aqui. Tá? Se você olhar no Excelzinho, fica bem fácil de entender isso que eu fiz. Ó. Esta matriz aqui tá? Aqui, ó. Essa matriz é do elemento 2, tá? Deixa eu ver aqui. Essa daqui é do elemento 1 e essa aqui é do elemento 2, ó. Eu já posicionei ela certinha aqui, né? O elemento 1 tem o nó 1 e o nó 2. Tá?
Como o nó 3 não pertence ao elemento 1, eu coloquei tudo zero aqui. E no elemento 2, tá aqui a matriz de rigidez, né? E as referências do nó 3 está tudo zero. Então, para somar fica fácil, ó. Somei esse aqui, ó. Tá? Esse mais esse mais esse. Ele pega a posição certinha, né? Para as matrizes, copiar e colar, né? Eu não preciso ter nenhuma dificuldade, ó. Só somar as duas. Então, é esta matriz aqui, que é a soma das duas. Essa aqui é a matriz global, ó. A estrutura é essa aqui, que é o nosso interesse. Certo? Então, somando essas duas aqui, eu tenho a matriz global. Essa é a matriz global, pronto, né? É isso que eu quero, para eu poder calcular os deslocamentos. Essa matriz que vai me permitir calcular os deslocamentos nodais da estrutura, né? Essa matriz da estrutura. Está tudo somado já, né? Então, essa matriz global, ela é o quê? Ela soma da matriz do elemento 1 mais a matriz do elemento 2, né? E como é uma análise estática, né? F é igual a K vezes o deslocamento aqui. A mesma coisa, pessoal. Não muda isso daqui, né? Elemento de mola, elemento de barra, treliças e vigas. Sempre a mesma metodologia, tá? Então, aqui eu tenho todas as forças. Agora, ó, como é uma viga, então tem o F1x, F1y e M. É como se eu tivesse normal, cortante, fletor, né? Nó 1, nó 2, normal, cortante, fletor, né? Lógico que aqui está no sistema de coordenadas global, tá, pessoal? E aqui é do nó 3. Então, aqui eu tenho as minhas cargas, né? F, cargas, porque agora eu tenho momentos também. Eu vou ter uma matriz de rigidez, né? Aqui é tudo no sistema global, então é tudo maiúsculo, né? E aqui eu tenho os deslocamentos nodais, que eu quero calcular. O objetivo é calcular os deslocamentos, né? Os deslocamentos eu calculo tudo, tá? Tudo no sistema global, tudo maiúsculo. A φ aqui é maiúsculo também, tá? Global. Só que da forma como está aqui, não dá para calcular, né? Porque vai dar um sistema indeterminado, né? Eu tenho que travar a estrutura, eu tenho que aplicar as condições de contorno. Tá? Aí simplifica o problema. Aí o sistema fica determinado, né? Então, o método de elementos finitos, além de muitas outras vantagens, né? Falando aqui um pouco da nossa metodologia, né? Essa metodologia, ela tem uma vantagem, né? Se você lembrar lá da nossa disciplina, quando a gente trabalhou lá o princípio dos trabalhos virtuais, né? A gente usou as tabelinhas lá de Kurt Bayer, né? E vocês lembram, né, do trabalho que deu para calcular, né, as reações de apoio, né, por exemplo, e os deslocamentos, né, numa estrutura hiperestática, né? Então aqui, usando essa metodologia, se você prestar atenção, né, quando a estrutura é hiperestática, é mais fácil de calcular do que a isostática, né, porque as matrizes vão ficando menores, justamente por causa das condições de contorno, tá? Mas deixa isso para a gente trabalhar numa outra ocasião, tá? Então, calculamos aqui a matriz de rigidez, tá? No sistema de coordenadas global. Essa é a matriz da estrutura. Aqui eu tenho o vetor de cargas, forças e momentos, e aqui eu tenho os deslocamentos nodais e as rotações. O próximo passo é aplicar as condições de contorno, né? Vamos olhar para a estrutura e verificar onde nós podemos definir deslocamento igual a zero. Então, deslocamento igual a zero, pessoal, bem simples. Se você olhar nozinho número 1, nozinho número 3, os dois estão engastados, é um engastamento perfeito. Ora, se isso aqui está engastado, está travado, né? Então, U1x. Deslocamento
vertical, sistema de coordenadas global, tudo global. Então. Deslocamento vertical, deslocamento horizontal, né? Que o X aqui é o global. Deslocamento, translação, né? Deslocamento do nozinho 1 na direção X é igual ao deslocamento nozinho 1 na direção Y, é igual à rotação, né? A rotação também é igual a quanto, pessoal? 0, né? Está travado aí, ó. É um engastamento perfeito. Então, todos os deslocamentos aqui são iguais a 0. E a rotação também, né? Porque está engastado, né? Se tentar girar ali o ponto 1, ele não gira, né? Está travado. E a mesma coisa aqui, ó. O 3x, tudo maiúsculo, né? Estamos no sistema de coordenadas global. O 3y igual. A rotação também está travada. É o φ maiúsculo esse, tá, pessoal? É igual a 0. É 0. Pronto. Então, a gente vai chegar naquela condição onde a gente pode simplificar o problema, né? Podemos eliminar as linhas e as colunas, né? Então, no sistema de coordenadas global, olha só. Quando a gente fala que o 1x é igual a 0, posso eliminar a primeira linha. E a primeira coluna também. Todos esses valores vão multiplicar por um número 0. Segunda é o 1y também é 0. Posso eliminar a segunda linha e, consequentemente, a segunda coluna da matriz de rigidez. E a rotação também é 0. Posso eliminar a terceira linha, consequentemente, a terceira coluna da matriz de rigidez. E agora, no nozinho 3, ó, o 3x igual a 0. E, consequentemente, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima linha e, consequentemente, a sétima coluna da matriz de rigidez. Próxima condição de contorno, o 3y. Posso eliminar aqui. E posso, consequentemente, eliminar a oitava coluna. E o φ3 aqui, ó. φ3, posso eliminar aqui. E essa daqui também. Espera só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, obrigado aí por ter aguardado. Então, o próximo passo, nós aplicamos as condições de contorno, onde os deslocamentos são iguais a 0, nós eliminamos as respectivas linhas e colunas. E agora o nosso sisteminha ficou um sisteminha 3x3. Lembrando, as cargas aplicadas, né? Eu só tenho um momento aplicado aqui de 600 kNm, né? Como a gente está usando o sistema internacional. Então, todas as cargas são iguais a 0. Ó. E aqui eu tenho um momento. Ó. F2x é 0. F2y é 0. N2
600.000 Nm. E sobrou a matriz de rigidez aqui, ó. A matriz de rigidez agora vai ser uma matriz 3x3, ó. Um sisteminha de equações lineares, com 3 equações e 3 incógnitas. E aqui são as nossas incógnitas, né? Olha só. Então, pessoal, a metodologia é sempre a mesma, né? Calcula matriz de rigidez do elemento 1, sistema global. Matriz de rigidez do elemento 2, sistema global. Soma as duas. Aplica as condições de contorno, simplifica o problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos inverter a matriz de rigidez e calcular os deslocamentos, tá? Então, vamos lá. Então, simplificando o nosso problema, né, onde os deslocamentos são iguais a zero, nós podemos simplificar. E o sistema resultante, né, ficou assim, ó, 0, 0, 600.000. Aqui a matriz de rigidez sobrou a matriz 3x3, e aqui são os deslocamentos, né? Do nozinho 2, né? Por quê? É só ele que vai mexer, né? Só ele que vai se deslocar. O nó 3 está travado, o nó 1 está travado, em x, y e z, né? Os dois aqui estão travados, então só o nó 2 que vai sofrer um deslocamento ali. Então o conceito é esse. Aqui tem um vetor, a matriz coluna de forças, né? Forças, entendam forças no sentido mais amplo, né? Porque seriam cargas, né? Porque tem momentos aqui também, uma vez que o nosso elemento agora é um elemento de viga. Aqui eu tenho uma matriz de rigidez e aqui eu tenho deslocamentos. Tudo no sistema global, tá? Pronto. Como que a gente vai fazer? Vamos isolar os deslocamentos, passar a matriz de rigidez dividindo, ou seja, multiplicar pela inversa, vamos inverter a matriz de rigidez e multiplicar pela matriz de força. Ah, tem jeito de fazer de outra forma? Em vez de inverter a matriz de rigidez? Tem, vou mostrar para vocês hoje ainda, tá? Mas, por enquanto, nós vamos inverter a matriz mesmo, tá? Então, aqui, o que eu fiz? Isolei os deslocamentos, né? Passei essa matriz dividindo para o outro lado. Ou seja, eu vou elevar ela a menos 1 aqui, ó. Eu vou inverter essa matriz e multiplicar pela matriz de forças, de cargas, né? Que no caso só tem um momento. E aí vem a ideia, né? O que eu fiz aqui nesse exercício, né? Nos exercícios anteriores, nos primeiros exercícios, eu calculei a inversa analiticamente. Tá? Fiz aquele cálculo, né? 1 sobre o determinante da matriz K, que multiplica a transposta da matriz dos cofatores de K. Aqui, como eu já apresentei essa metodologia, eu fiz no Excelzinho, tá? Inverti no Excelzinho, já mostrei para vocês como é que inverte também no Excel, para a gente ganhar tempo. Então, aqui essa daqui é a inversa da matriz de rigidez com os coeficientes aqui. Já inverti, pronto. Uma vez que você inverteu, é K elevado a menos 1. Se eu invertir a matriz de rigidez, eu posso multiplicar pela matriz de forças, de cargas, né? E aí eu calculo os deslocamentos, que é o nosso objetivo. Então, pessoal, é aquele mesmo conceito lá da álgebra linear, né? Eu tenho aqui a matriz 3x3. Eu vou multiplicar por uma matriz coluna 3x1. O resultado é uma matriz 3x1. A pergunta, né? Posso multiplicar uma matriz 3x3 por uma matriz 3x1? Pode. Você só pode multiplicar duas matrizes quando o número
de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Eu posso multiplicar. E o resultado é uma matriz 3 por 1, ou seja, o que sobrou aqui, 3 por 1. Tá? Então, esses dois números aqui devem ser iguais, e o resultado, que é esse resultado aqui, tem que ser uma matriz 3 por 1. Mas como que eu faço isso? Né? Como eu falei para vocês, a gente pode migrar. Né? Esse aqui é o sistema de equações escrito na forma matricial. Matrizes. E esse aqui é o sistema de equações escrito na forma algébrica. Como é que eu faço? Ora, é só multiplicar as matrizes, né? Então, por exemplo, o primeiro, vamos dizer assim, coeficiente, né? A primeira variável aí que a gente está interessado em calcular é o U2x aqui, o U2x, e vai ser o quê? Se eu estou multiplicando matrizes, vou pegar esse termo aqui, ficar por esse. Coloco aqui. Mais este vezes esse. Aqui, mais esse vezes esse. Daqui. Então, eu posso mudar, né, do sistema, um sistema de equações lineares, escrito na forma matricial, eu posso mudar para a forma algébrica, é só multiplicar as matrizes, ó, U2y. Então, pegar este vezes este, zero, né, aqui, mais este vezes esse, vai dar zero, mais esse vezes esse, faz continho aqui. E depois, o último, né? Então, o procedimento é o mesmo. E 2, esse vezes esse, e mais este vezes esse, dá zero, mais esse vezes esse. Eu faço todas essas contas e calculo os deslocamentos. Como está tudo no sistema internacional, os valores ficaram baixos, né, relativamente baixos, só que está em metros, né? Multiplica por 1000, você pode calcular em milímetros aqui, ó. Certo? Então, essa é a primeira análise, né? O que nós fizemos, né? Recapitulação. Calculamos a matriz de rigidez no sistema global, com o elemento 1. Calculamos a matriz de rigidez do sistema global com o elemento 2. Somamos as duas. Montamos o sistema de equações na forma matricial. Aplicamos as condições de contorno, simplificamos o problema, isolamos o deslocamento, passamos a matriz de rigidez dividindo, calculamos a inversa. Nesse caso, eu calculei no Excel, mas já mostrei para vocês como é que calcula. Tá? Vertemos a matriz de rigidez, multiplicamos pela matriz de força, calculamos os deslocamentos aqui, ó. 2, 2 e 2. Por que é o 2? Porque é só esse nozinho 2 aqui que vai mexer, né? Ó. O 2 é esse aqui, ó. Esse nó aqui, ó, o 1 e o 3, eles estão travados. O deslocamento é 0. E aí, o que eu fiz aqui? Eu usei o software, falei para vocês também, o FEMAP. Usei o FEMAP para conferir. Tem a versão gratuita do FEMAP na internet, é só digitar FEMAP Student, vai abrir o site da Siemens, você cadastra lá, cadastra os seus dados, preenche um formulário e envia, tá? Importante, se você cadastrar esse formulário, coloque seu e-mail institucional, tá? Não coloque seu e-mail pessoal, não, eles não aceitam, ok? Seu e-mail institucional. Então, por aqui, nós podemos conferir os resultados, né? Isso daqui é T2, ó. O que é T2? T2 é translação na direção 2. O 2 aqui é Y, tá? Translação em Y, então é
A referência aqui é o 2Y. Aqui, ó. O roxinho aqui, ó, 0,00763. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu coloquei um 0 a mais. Vou arrumar. Tá certo? Esse aqui, pessoal, é translação T1 do software, que é na direção X. 000147, tá aqui, ó. Às vezes deu uma variaçãozinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, sexta casa decimal. Tá razoável, tá? E aqui a rotação, ó. R3 é rotação em torno de Z. No software 0079, aqui deu 00809. Então tá razoável, né? Como é um método numérico, às vezes tem umas diferençazinhas, tá? Então, pessoal, essa foi a metodologia que nós utilizamos, tá? Então, qual foi a ideia? Nós calculamos a matriz de rigidez do elemento 1, sistema global. Calculamos a matriz de rigidez no elemento 2, sistema global. Certo? Depois, calculamos a matriz de rigidez da estrutura, aplicamos as condições de contorno, simplificamos o problema, isolamos o deslocamento, calculamos a inversa da matriz de rigidez, multiplicamos com a matriz de força, calculamos os deslocamentos, tá? Aí vem a pergunta, né? Ah, professor, estou com dúvidas em inverter matrizes, né? É um processo trabalhoso? Sim, muito trabalhoso. Se nós estivermos falando aqui de matriz 2x2 até 3x3, é relativamente fácil, dá para fazer na mão, né? Mas dá trabalho. Para matrizes 4x4, 5x5 aí já não compensa, tá? Aí é melhor usar um recurso computacional, no caso de um trabalho, coisa desse sentido, né? Então, existe outra forma de calcular, né, esse sistema de equações sem inverter a matriz? Sim. Tem uma forma que é usando a regrinha de Cramer, tá? Com a regra de Cramer é possível calcular os deslocamentos sem inverter a matriz, tá? Só que a minha sugestão, pessoal, como nós já estamos com 8h30, né? Minha sugestão é de fazer um intervalinho agora, pode ser de uns 20 minutos, meia hora, né? Para tomar um cafezinho. E daí, depois do intervalo, a gente termina a regra de Cramer, calcula os esforços nas barras. E daí eu mostro para vocês como é que calcula essa estrutura no F2 e no VMAP também. Pode ser, pessoal? Podemos fazer um pequeno intervalo? Passou de 3 salários. Opa! Sim. Então, beleza, então, pessoal. Vamos fazer um intervalinho aí. Quando for começar um pouquinho mais cedo, a gente termina um pouquinho mais cedo também. Quando for 10 para as 9, a gente volta. Tudo bem, pessoal? Pode ser? Ok. Joia. Beleza, pessoal. Até daqui a pouco. Obrigado. Podemos manter essa mesma reunião, tá bom? Até daqui a pouco.